Mais um vídeo aqui do canal da nossa Casa Bela, onde eu vou explicar para vocês um pouco sobre as instalações hidrossanitárias nessa casa, que funcionam de uma forma um pouco diferente do que vocês estão acostumados, visto que ela é para uma casa em alvenaria estrutural. Então nós vamos falar sobre os detalhes para quando você utiliza esse sistema e também entrar um pouco mais na parte hidrossanitária em si. Então, primeira coisa que a gente precisa começar a entender em relação a essa instalação aqui. Como vocês podem ver, nós temos apenas um tubo que ele está, no caso, saindo de dentro da nossa alvenaria. Todos os outros tubos que nós temos aqui estão trabalhando por fora da alvenaria. Isso acontece porque, quando a gente trabalha com alvenaria estrutural, eu não posso trabalhar com essa tubulação dentro do bloco. Toda vez que eu tenho, então, uma tubulação que a gente vai ter, no caso, uma passagem de água, eu não posso trabalhar com ele, porque se eu tiver alguma manutenção futura, se essa tubulação precisar de alguma manutenção futura, eu precisaria o quê? Quebrar esse bloco para então fazer uma manutenção. E com isso, se eu estou quebrando um bloco de uma alvenaria estrutural, que, como eu disse, né, ela vai trabalhar como a própria estrutura dessa casa, eu vou criar um ponto de fragilidade nessa estrutura que pode vir com o tempo fazer com que você tenha um problema. Mas, João, então por que essa tubulação ela está trabalhando dentro da alvenaria, sendo que as demais você disse que não pode? Porque aqui nós temos um ponto de ventilação. Como eu não vou ter passagem de água nessa tubulação, e sim apenas um caminho para toda a parte de gases que vão ser gerados desse esgoto possam sair para a atmosfera, que a gente fala, então por conta disso não tem problema da gente trabalhar com isso dentro da alvenaria. Então esse tubo, ele sobe, né, no caso, ele sai aqui da nossa parte aqui, tirando a parte de gases da nossa caixa sifonada, ele sai e vai, como eu disse, lá para cima dessa casa e a gente deixa ele aberto lá em cima para que possa retirar toda a parte de gases que nós temos, como eu disse, nessa instalação hidrossanitária. E a ausência então desse cara aqui, no caso, na sua instalação hidrossanitária, pode ser o motivo pelo qual dentro do seu banheiro você tenha um mau cheiro, faltando esse cara aqui. Nesses dois pontos fica mais claro o que eu passei para vocês então em relação a uma tubulação que está fora da alvenaria. Então, como vocês podem ver aqui, ele está trabalhando por fora e esse ponto aqui é um ponto de lavatório, de esgoto de lavatório. Então o que vai acontecer aqui por baixo aqui desse lavatório, ou nós vamos deixar essa tubulação aparente, vai ser feito então um gabinete ou algo nesse sentido para esconder essa tubulação, ou a gente pode fazer também um enchimento, né, um preenchimento com algum material aqui para fazer esse fechamento também. Então ele não trabalha por dentro da nossa alvenaria, como eu expliquei, para que a gente não tenha um problema de, se caso precisar de uma manutenção, eu tenho que quebrar esse ponto. Então aqui, pontos de lavatório nós temos, e depois a gente começa a ver aqui ainda a nossa parte de ralo sifonado, onde todas as tubulações chegam por aqui, no caso que tem a caixa sifonada que vai fazer também com que os gases, né, no caso, essa parte de mau cheiro não aconteça, então esse fundo dessa caixa sifonada está sempre com água, no caso, para impossibilitar que essa parte volte para, no caso, dentro desse banheiro, né, esses gases, como eu comentei. E aqui do lado nós temos o nosso ponto de bacia sanitária. Uma questão que acontece muito de erros também em relação à bacia sanitária é essa distância que nós temos até a parte da nossa parede. Normalmente, o ponto da bacia sanitária precisa ficar em média, tá? Em média, de 30 a 33 centímetros em relação à da nossa parede acabada. Se você deixar, por exemplo, nesse momento que está aqui, o nosso eixo até o nosso ponto aqui com 30 centímetros, por exemplo, o que vai acontecer é que lá na frente eu ainda vou ter o reboco, que normalmente a gente vai trabalhar com cerca de 3 centímetros. Pode ser que eu ainda tenha um acabamento, um porcelanato, um revestimento aqui, 2 centímetros, eu já perdi no caso 5 centímetros. Então com isso os 30 e 33 que você tinha aqui serão reduzidos. Se você trabalhou com 30, já vai estar com 25, e se você, no caso, pretende utilizar uma bacia sanitária do tipo caixa acoplada, é bem possível que talvez você tenha que fazer uma relocação desse ponto aqui, e dependendo do estágio que você já estiver na sua obra, por exemplo, com piso acabado, vai dar uma quebradeira, vai dar um gasto, né, a mais, um retrabalho. Então muito cuidado sempre com o ponto de bacia sanitária. Agora, o que acontece quando eu tenho tubulações de diâmetros maiores passando, no caso, por essa parede, né, que a gente não consegue passar por essa parede? Nesse caso, mais uma vez, eu não vou trabalhar com ela dentro dessa parede, até porque aqui eu tenho um bloco de 14 e uma tubulação de descida aqui de 100, então de 10 centímetros, então a gente ia acabar com esse bloco. E nós trabalhamos então com ele mais uma vez fora dessa parede, mas agora com algo que se chama shaft. Aqui nós vamos criar então um espaço de descida, né, para essa tubulação, onde a gente vai esconder, né, seja com armário, ou seja com a própria mesmo, com algum tipo de acabamento, esconder esses tubos para que eles possam então captar essa água aqui, no caso águas pluviais, águas de chuva, né? Então ele vai captar essas águas do telhado
vai descer por aqui e no caso a gente joga depois para nossas linhas que vão jogar essa tubulação, né, no caso encaminhar essas águas para a rua. Então sempre é importante pensar na parte de projetos em relação a águas pluviais, como que a gente vai trabalhar exatamente essas descidas. Muitas vezes, dependendo do tipo de construção, se for uma construção convencional e uma tubulação um pouco menor, aqui a gente está trabalhando com uma tubulação de 100 milímetros, mas em muitas casas a gente trabalha com 75. Então com tubulações de 75, em uma construção convencional, a gente ainda consegue descer isso por dentro da parede, lógico, previsto dentro dos projetos, né, para que não cause um impacto em relação ao projeto estrutural, porque provavelmente essa tubulação vai passar por uma viga, então a gente prevê dessa forma e passa pela própria parede, então ele não fica aparente, mas em uma casa, em alvenaria estrutural, eu não consigo fazer isso como eu disse, portanto a gente precisa criar, né, um espaço dentro dessa casa, para essa parte de águas pluviais, a gente poder captar ela e não ter nenhum problema em relação à nossa parte de estrutura. Outro ponto muito importante que a gente precisa pensar é em relação à parte da tubulação que a gente está fazendo aqui no caso, antes de um aterro, e depois eu vou entrar com parte de aterro em todas essas áreas que eu tenho instalações hidrossanitárias. Então aqui eu tenho alguns grampos, né, que a gente colocou na tubulação para, no caso, garantir que ela não vá trabalhar e eu possa deixar, então, garantir as nossas quedas. E depois a gente vai entrar ainda com a parte de suporte aqui embaixo para, no caso, essa tubulação, como eu disse, não trabalhar, no caso, subir ou descer. Depois disso a gente entra, então, manualmente fazendo toda essa parte de aterro e nós vamos molhando essas áreas, então, para que quando a gente molha, né, no caso, esse solo, o que acontece é que os vazios, né, o ar começa a sair dessa parte desse solo, ele começa a assentar, vamos dizer assim, e com isso eu consigo fazer uma compactação. Quando eu tenho esse tipo de tubulação sendo feita nessa etapa, antes da parte do aterro, eu não posso de jeito nenhum entrar, por exemplo, com um sapo compactador depois por cima dessa tubulação, porque no momento que eu começar a bater, no caso, né, essa parte de solo, pode ser que eu perca os desníveis, né, o declive que eu preciso, a inclinação que eu preciso para essa tubulação, e no caso, se eu tenho no ralo, por exemplo, que ele precisa ter uma queda para a direita, se eu bato com o sapo, pode ser que eu perca isso, e essa água, né, no caso esse esgoto, comece a voltar para esse ralo. Portanto, toda vez que a gente for fazer nessa configuração onde eu faço as instalações antes da compactação, antes de colocação do solo, eu preciso tomar esse cuidado para que você não tenha um problema futuro também e não venha mais uma quebradeira por aí. E finalizando a nossa parte aqui de enterrados, mostrei para vocês quase tudo da parte de instalações hidrossanitárias, nós temos aqui uma passagem para, no caso, a alimentação que nós temos desse quadro principal da casa em relação aos cabos de entrada. Então nós temos aqui um eletroduto de 2 polegadas chegando até nesse quadro, onde ele vai fazer interligação com o meu poste de energia, onde tem a entrada de energia para alimentar toda essa casa. Aqui nós estamos então finalizando a primeira etapa da nossa parte enterrada, nós teremos mais 2 ainda em relação à parte de automação e depois ainda com parte de infraestrutura elétrica, alimentação de tomadas, que vocês vão ver também nos próximos vídeos. Esse foi então mais um vídeo aqui da nossa Casa Bela, explicando um pouco para vocês sobre nossas instalações enterradas, hidrossanitária e instalações elétricas. Se você curtiu e fez sentido, te ajudou em algum ponto, deixe seu curtir e se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.